Olá, para quem está aí na jornada de estudos para concursos em biblioteconomia, sabe muito bem que a administração é um daqueles temas que, bom, sempre dá as caras na prova, né? Então, aqui a gente vai focar naqueles conceitos que são essenciais, os que podem garantir os pontos que fazem toda a diferença. Preparados? Vamos lá? Certo, vamos começar com uma pergunta que parece óbvia, mas que na verdade é a base de tudo. Quando a gente pensa em biblioteca, a primeira imagem que vem à mente é aquela: prateleiras e mais prateleiras de livros, um lugar silencioso. Só que para uma banca de concurso, essa visão é, digamos, simples demais. E é aqui que a gente vira a chave. Uma biblioteca, antes de mais nada, é uma organização. E uma organização complexa, viu? Com processos, com metas, com uma estrutura definida. Entender isso de verdade não é só teoria, não. É o que vai permitir responder um monte de questões de forma correta. Para organizar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai seguir este roteiro aqui, ó. Primeiro, as funções essenciais de uma biblioteca. Depois, os pilares que seguram a gestão. Na sequência, vamos ver as ferramentas visuais que dão forma para a estrutura e, por fim, como é que tudo isso se conecta com o usuário através do marketing. Começando então pela nossa primeira parte, antes de pensar em administrar qualquer coisa, a gente precisa entender as operações. E olha, assim como qualquer empresa ou instituição, as bibliotecas têm funções centrais que fazem a roda girar. Agora, atenção total aqui, porque isso é dica de ouro para a prova. Existem jeitos diferentes de agrupar as funções de uma biblioteca. Tem um modelo mais geral, ok, mas o modelo de Ferreira, esse sim é o queridinho das bancas. Ele divide tudo em três grandes grupos: formação e desenvolvimento do acervo, a dinamização, que nada mais são do que os serviços para o usuário, e, claro, a administração que gerencia o todo. O foco tem que ser total nesse modelo. Isso aqui ilustra perfeitamente uma distinção que é um clássico de concurso: a diferença entre serviços meio e serviços fim. Para ficar fácil de entender, os serviços meio são os baixadores, sabe? É tudo o que acontece internamente para que a mágica aconteça lá na frente. Já os serviços fim são o palco, é a interação cara a cara com o usuário. Saber diferenciar esses exemplos é praticamente garantir um ponto fácil na prova. Beleza, a gente já entendeu o que a biblioteca faz. Agora, na nossa segunda parte, vamos entender como ela é gerenciada. É aqui que entram os princípios fundamentais da administração, aqueles que valem para qualquer organização. E a abordagem clássica da administração, que é matéria obrigatória em qualquer concurso, se apoia neste número: quatro pilares que sustentam toda e qualquer gestão. E são eles: planejamento, organização, direção e controle. E com eles vem uma sigla que precisa estar na ponta da língua: PODC. Uma coisa muito importante: essas funções não são caixinhas separadas, tá? Elas formam um ciclo. Uma coisa leva a outra, o tempo todo. Então anota aí para não esquecer: PODC. Vamos começar com o P de planejamento. Pensa nele como o ponto de partida, a função que define os objetivos e desenha o mapa do tesouro para chegar lá. Sem um bom planejamento, as outras funções ficam meio perdidas, sem rumo. É o planejamento que evita que a gente fique só apagando incêndio. E olha que interessante, planejamento não é tudo a mesma coisa. Ele se divide em três níveis, e esse é um conceito que as provas adoram. O estratégico é o de longo prazo, pensa na biblioteca como um todo. O tático traduz essa estratégia para os departamentos. E o operacional? Bom, esse detalha o como fazer no dia a dia. Entender o prazo e o alcance de cada um é fundamental. Seguindo no nosso podcast, vamos dar uma atenção especial agora para o O de organização. E por quê? Porque é daqui que saem umas ferramentas visuais que as bancas amam cobrar. É nesse momento que aquele plano que a gente viu antes começa a ganhar uma forma mais concreta, definindo como o trabalho vai ser dividido. O conceito principal aqui é o de departamentalização. Nome complicado, mas a ideia é simples. É a lógica que a gente usa para criar os setores da biblioteca. As atividades podem ser agrupadas por função, por processo, enfim, é o jeito de arrumar a casa para tudo funcionar direitinho. Mas como é que essa estrutura toda fica clara para todo mundo que trabalha lá? É aí que entram as ferramentas visuais. Basicamente, depois de definir a estrutura, a gente precisa de um mapa para enxergar a hierarquia e um guia para entender os processos do dia a dia. Então, para visualizar a hierarquia, a gente usa a primeira grande ferramenta, o organograma. Pensa nele como se fosse a foto oficial da estrutura da biblioteca, aquele mapa visual que mostra quem se reporta a quem. É a representação mais clássica da cadeia de comando. Bateu o olho e entendeu. A segunda ferramenta é o fluxograma.
Se o organograma mostra quem faz parte da equipe, o fluxograma mostra como uma tarefa é feita. Ele desenha o passo a passo de um processo, tipo o empréstimo de um livro. É um mapa do fluxo do trabalho, sabe? E agora a gente chega na nossa quarta e última parte. Já vimos as funções, a gestão, a estrutura, mas nada disso teria sentido sem o nosso foco principal, que é o usuário. E a ponte que conecta a organização e o usuário se chama marketing. E para entender o que é marketing no contexto de uma biblioteca, nada melhor do que ir direto na fonte. Essa definição do Philip Kotler, que é tipo o pai do marketing moderno, é perfeita. Repara que não é só sobre fazer propaganda, é um processo completo para satisfazer as necessidades do público de um jeito muito preciso. A base desse processo todo é o famoso composto de marketing, mais conhecido como os 4 Ps. Produto, que são os nossos serviços e o acervo. Preço, que pode ser o tempo que o usuário investe. Promoção, que é como a gente comunica o nosso valor. E praça, que é onde e como o usuário acessa os nossos serviços. Aí vem uma pergunta importante, principalmente para as provas mais recentes. Será que a teoria parou por aí, nos 4 Ps? E a resposta é: não! O conceito do composto de marketing evoluiu, principalmente quando a gente fala do setor de serviços. E este slide mostra exatamente essa evolução. Além dos 4 Ps clássicos, a abordagem mais moderna adiciona 3 novos Ps. São eles: pessoas, que é a nossa equipe prestando serviço; percepção ou evidência física, que é o ambiente da biblioteca, o espaço físico; e processos, que é a eficiência na entrega do serviço. As bancas estão cada vez mais de olho nesse modelo de 7 Ps, então atenção! Então, para a gente fechar, vamos para aquele resumo rápido, direto ao ponto, para fixar o que não pode escapar de jeito nenhum. Primeiro, as 3 funções de Ferreira, lembra? Formação do acervo, dinamização e administração. Segundo, os 4 pilares de Fayol com a sigla PODCA. Terceiro, os 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. E por último, o modelo moderno de serviços com os 7 Ps do marketing. Esses são os conceitos que mais caem nas provas, sem dúvida. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente aplica todos esses princípios de gestão, de marketing, de uma forma estratégica, a gente não está só estudando para passar num concurso. Na verdade, a gente está participando da construção do futuro da biblioteca pública, para que ela seja uma organização cada vez mais dinâmica e indispensável para toda a sociedade.